Good morning, primeira série. How is it going? Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo está tudo bem. Estamos iniciando aqui a nossa 17ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E essa semana, como eu tinha prometido para vocês, eu vou fazer uma revisão dos principais tópicos gramaticais para vocês realizarem a prova dissertativa aí da segunda etapa, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem essa revisão. Mas não deixem também de assistir a videoaula da semana passada e da semana anterior, para que vocês possam, então, ter uma compreensão maior aí dos tópicos, dos temas, tá bom? E, sem dúvida, né, vocês vão conseguir aprender um pouquinho mais, tá? E para reter esse conhecimento todo, é bom que vocês façam os exercícios que eu peço para vocês fazerem semanalmente nos roteiros, tá? Então, são os exercícios da apostila, né? Dos capítulos da apostila, tá? Então, não deixem de fazer, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar aí falando do caso genitivo, tá? Que é o apóstrofo S indicando posse. Né? Então, vamos lá. O genitive case, que é o caso genitivo, também conhecido como possessivo, é característico do inglês. Ele é utilizado para indicar que algo pertence ou está diretamente associado a alguém ou alguma coisa. Tal indicação é feita graficamente com o uso de S ou apóstrofo, tá? Após a palavra que representa o possuidor e antes da palavra que representa aquilo que é possuído. Exemplo: That is Betty's apartment. Então, este é o apartamento da Betty. Este ou aquele, tá? John's fiancé is very amiable and pretty. I hope he marries her soon. A noiva de John é muito amável e bonita. Espero que ele se case logo com ela. Então, olha só. Deixa eu pegar meu apontador aqui para mostrar para vocês. Ó, Betty's apartment. Então, significa que a palavra, o substantivo que vem na sequência do nome, pertence à pessoa que ganha o apóstrofo S, tá? Então, aqui o apartamento da Betty. No caso aqui, ó, não é um objeto, mas é um substantivo também, né? A noiva do John. Então, a noiva é do John. Ó, o John ganhou o apóstrofo S, tá bom? Vamos ver algumas regrinhas aqui, ó. É muito importante a gente olhar isso aqui, porque o apóstrofo S, ele aparece em outras situações no inglês, mas a gente precisa saber como que a gente diferencia ele para saber quando que ele é caso genitivo, tá? Então, ó, o apóstrofo S normalmente tem 3 diferentes significados. It depends on the word that follows the S. Então, depende da palavra que vai seguir o S, tá? Vocês viram aqui que são, para ser caso genitivo, precisa que seja um substantivo. Seja ele um nome de uma pessoa, ou um objeto, ou uma posição que a pessoa representa, tá? Aqui eu vou ter um S, um apóstrofo S com adjetivo. Então, esse aqui não é um caso de genitivo, tá? Esse aqui, ó, no caso desse aqui, o S significa is, do verbo to be. Então, John is tall. Então, o John is tall, ele é alto, tá? Agora, eu tenho aqui do passado particípio, que significa que o apóstrofo S é o has, é o verbo have para a terceira pessoa, has. John's studied. Então, John has studied, tá? É o passado particípio. Na verdade, esse é o tempo do present perfect, tá? Agora sim, eu tenho John's car. Você vê que depois do apóstrofo eu tenho um substantivo, um noun, tá? E aí sim, esse é o caso genitivo. Então, apóstrofo S, to show possession. Or that something belongs to someone or something. Então, para mostrar posse ou que algo pertence a alguém ou alguma coisa, né? Então, mostra possession, tá? Possessão, posse, ok?
Na sequência, temos aí alguns quantificadores. Então, vamos ler aqui primeiro. Os quantificadores, quantifiers, são expressões utilizadas para indicar a quantidade de objetos, pessoas ou animais em uma frase. Para muitos estudantes do idioma, pode parecer confuso sobre qual partícula deve ser utilizada em quais contextos. Logo, é preciso entender o significado de cada uma a fim de empregá-las de forma correta. É diferente, gente. Por exemplo, no português, a gente não tem muito essa diferença, tá? Então, eu posso falar assim, existe muito dinheiro na minha conta, tá? Ai, Deus podia me abençoar mais um pouquinho. Então, eu vou fazer, existe muito dinheiro. Para inglês, no inglês, eu tenho que diferenciar esse muito do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é uma coisa incontável, tá? A palavra dinheiro, em inglês, ela é incontável. Se ela é incontável, eu vou usar some, tá? Para afirmativa e N para negativa e perguntas, ok? No plural ou no singular, tá? Agora, se eu falar, por exemplo, se eu disser que existe uma maçã na minha geladeira, eu não vou usar some nem N, eu vou usar A or N, dependendo do que eu vou dizer depois, né? No caso, a maçã, eu vou usar N, tá? Então, olha o exemplo aqui da tabelinha, ó. N mais a palavra com som de vogal. Então, there is an apple on the table. Tá? Eu podia trocar aqui a palavra table por fridge, que eu falei que tinha na minha geladeira, né? Ou então, quando eu tiver um som de consoante, eu vou usar A. There is a bottle in the table, tá? On the table, sorry. Então, os quantificadores mais utilizados na comunicação na língua inglesa são much, many, a lot, some, any, a few ou a little. Eu marquei o much, o many, o some e o any, porque eles são os que estão focados na apostila de vocês e o que vai cair na prova, tá? Então, o much pode significar muito, grande, porção de algo. A gente utiliza o much geralmente com substantivos incontáveis. Então, much money, né? Dinheiro, muito dinheiro. Much money, tá? Em frases negativas e perguntas. Exemplos. Eu posso perguntar: how much milk do you drink every day? Então, quanto de leite você bebe todos os dias? There is no much sugar in the bowl. Então, não há muito açúcar na minha tigela, no meu bowl, tá? Many significa muitas e muitos e a gente usa com substantivos contáveis, né? Então, aquilo que eu posso contar, eu vou usar many, tá? Então, Louis took his brother to the zoo many times. O Luiz levou seu irmão ao zoológico muitas vezes. Eu posso contar a quantidade de vezes, que são times, né? Mas eu não posso contar, por exemplo, quantidade de tempo, tá bom? Isso eu não posso contar. Eu posso contar a quantidade de vezes, tá bem? Quase a mesma coisa, tá? Mas em inglês tem uma certa diferençazinha. Do lado de cá, então, eu tenho aí uma imagem que eu peguei para vocês na internet para visualizar, para que vocês visualizem melhor. Ó, então, de novo, A e N, que são para singulares, tá? Todos dois significam um ou uma, só que eu vou usar A para som de consoante, né? A palavra seguinte tem que ser consoante, com som de consoante, e o N para com o som de vogal, quando a palavra tem som de vogal, tá? Então, existe uma regra geral que fala que a gente usa A antes de consoante e N antes de vogal. Mas nós temos que pensar nas exceções. Então, não vamos pensar na grafia da palavra, vamos pensar no som da palavra, tá bom? O some e o N para plurais contáveis e incontáveis. Mas no plural, tá? Então, para afirmativa, some, e para negativa e perguntas, N. Vamos ver alguns exemplos? There is some cheese in the fridge. Existe algum queijo na geladeira. Esse algum é tipo
alguma coisa, uma quantidade de queijo. Não estou dizendo qual é. There isn't any cheese in the fridge. Não existe nenhum queijo na frigideira. Aí eu vou perguntar, na frigideira não, desculpa, na geladeira. E eu vou perguntar, is there any cheese in the fridge? Existe queijo na geladeira? Tá? Então eu vou usar N para negativas e perguntas. Aqui embaixo eu tenho uma tabelinha para vocês visualizarem, tá? Affirmative, negative and questions, A ou N para todas, desde que seja singular, né? E aí eu vou usar esse A para consoante, consoante, palavras consoante, e o N para palavras com som de vogal. O some e o N para contáveis ou incontáveis, desde que seja no plural. Eu tenho algumas exceções, tá? Eu já tinha falado com vocês na semana passada, na videoaula do Google Meet, que era, eu posso usar some para perguntas também, desde que eu faça uma oferta, que eu pergunte por algo que eu possa fazer, por exemplo, ou que eu sugira algo. Por exemplo, would you like some water? Você gostaria de beber água? Esse eu vou usar some. Por quê? Porque a água, ela é incontável, tá? Eu não vou usar a water, uma água, né? Depois, o ask for é pedir por algo, né? Can I have some water, por exemplo? Eu posso beber um pouco de água, né? Ou para sugestões. Why don't you drink some water? Então, por que você não bebe um pouco de água? Tá bom? Então, nesses casos todos, eu posso usar como pergunta o some também, tá bem? Então, basicamente é isso, tá, gente? Então, não se esqueçam de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. E se quiser, deixe um comentário abaixo nesse vídeo. Hoje eu deixei para vocês aí um idioma bem característico aí para a semana, bem direcionado, né? Fingers crossed, it's gonna happen. Tô torcendo, vai dar tudo certo. See ya, guys.